prazer estar consigo. Estamos também conectados pelas redes sociais, particular destaque para a plataforma de Facebook. E no segmento da informação, no âmbito da Conferência Internacional de Arbitragem, especialistas defendem como mecanismo alternativo para resolução de conflitos. A cidade de Maputo acolheu a 4ª Conferência Internacional de Arbitragem numa iniciativa organizada pela Comissão de Internacionalização de Moçambique. No seu discurso de abertura, o presidente do Tribunal Supremo, Adriano Muxanga, destaca a importância da conferência para o país. Nesta ocasião, procedemos à abertura da 4ª Conferência Internacional de Arbitragem, que é um espaço privilegiado de reflexão sobre os desafios contemporâneos da arbitragem, bem como sobre seu papel na promoção de segurança jurídica, desenvolvimento econômico e integração de mercados. Com efeito, vivemos uma época em que o desenvolvimento econômico, a atração de investimentos e a estabilidade das relações comerciais dependem, em larga medida, da confiança que os agentes econômicos depositam nas instituições responsáveis pela resolução de conflitos. E nenhuma economia pode prosperar plenamente sem mecanismos eficazes, céleres e previsíveis da administração da justiça. E a preferência dos operadores econômicos pela arbitragem não decorre apenas da especialização técnica dos árbitros ou da flexibilidade procedimental que caracteriza este mecanismo. Resulta, sobretudo, da necessidade de assegurar decisões previsíveis, suscetíveis de reconhecimento e execução em múltiplas jurisdições. Neste contexto, a arbitragem assume uma importância estratégica, porque mais do que um método alternativo de resolução de disputas, constitui um instrumento de promoção de desenvolvimento tão desejável para realidades como a africana. O nosso continente, como é sabido, possui um enorme potencial econômico, tem riquezas naturais abundantes, população jovem e crescimento de mercados internos que criam oportunidades sem precedentes. Contudo, para transformar o potencial em desenvolvimento, é indispensável criar mecanismos que garantam ambientes de negócios que inspirem confiança e previsibilidade. No caso particular de Moçambique, a expansão dos setores de energia, de mineração, infraestruturas, telecomunicações e construção, bem como o comércio internacional, tem gerado relações contratuais cada vez mais complexas e cresce, consequentemente, a necessidade de mecanismos modernos de resolução de litígios. Já o presidente da Comissão de Internacionalização de Moçambique, Gilberto Correa, diz existir muitos casos em Moçambique e que não chegam ao público devido à cumplicidade dos mesmos. Há muitas arbitragens, aliás, se for hoje os centros de mediação laboral e arbitragem laboral todos os dias, e há muitas arbitragens comerciais. Uma característica que os senhores jornalistas têm que perceber da arbitragem é a confidencialidade. A arbitragem, uma das traves mestras da arbitragem é a confidencialidade. E, portanto, vocês não têm a hipótese de cobrir casos de arbitragem concretos, como tem, por exemplo, os chamados casos quentes dos tribunais judiciais, porque aí é justiça pública. A arbitragem é uma justiça privada que produz uma decisão que tem a mesma força vinculativa de uma sentença de um tribunal público. Mas, por isso, não há esse destaque todo dos casos em concreto de arbitragem. Por exemplo, uma sentença arbitral no nosso ordenamento jurídico só pode ser publicada se ambas partes acordarem que se faça publicidade disso. Entretanto, a presidente do Centro de Arbitragem Comercial, Mariana França Gouveia, realça a importância de arbitragem dos conflitos laborais. A nível de arbitragem internacional, há muitos litígios, quer envolvendo empresas às vezes multinacionais com empresas
de Estados africanos ou de Estados de língua portuguesa, enfim, empresas nacionais dos vários Estados de língua portuguesa, também às vezes envolvendo os próprios Estados, portanto há muitos litígios, enfim, não sabemos exatamente o número, mas há litígios sempre em crescendo, porque cada vez mais a arbitragem acaba por ser um instrumento reconhecido de justiça internacional, um foro internacional, e portanto há cada vez mais litígios resolvidos neste âmbito. O centro da arbitragem está em todos os países falantes da língua portuguesa. O governo disponibiliza 6 autocarros para o regresso voluntário de moçambicanos residentes na vizinha África do Sul no âmbito da violência xenófoba. No sentido de reuniões de coordenação com a participação de vários quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, o Serviço Nacional de Migração, também envolveu o Alto Comissariado e os Consulados de Moçambique na África do Sul. Foram deslocadas equipas multissectoriais para a Vila de Rossano Garcia, na província de Maputo. Como sabem, é a nossa maior fronteira terrestre, com vista à avaliação e preparação das condições para a recepção e encaminhamento dos cidadãos que regressam ao nosso país. Este regresso dos moçambicanos está a ser garantido pelo Alto Comissariado da África do Sul. Este apoio do Alto Comissariado da África do Sul consistiu fundamentalmente na alocação e na mobilização de 6 autocarros, 60 lugares cada, e 12 minibuses para o transporte dos afetados ao nível nacional. E ao nível nacional já estão criadas as condições logísticas para a recepção e encaminhamento dos nossos concidadãos. Por outro lado, é importante realçar que estão criadas as condições de registro e triagem no ato de chegada na fronteira de Rossano Garcia, para posterior encaminhamento e acompanhamento dos afetados às suas zonas de origem. Com efeito, já foi feita a necessária articulação com os governos provinciais, os conselhos executivos provinciais, dirigidos pelos Suas Excelências, senhores governadores da província, e os conselhos dos serviços de representação do Estado na província, encabeçados pelos secretários de Estado na província, para o envolvimento das estruturas locais na recepção dos repatriados nos seus destinos finais, com apoio dos comitês operativos de emergências provincial, com previsão de recepção de repatriados, nomeadamente das províncias de Maputo, Maputo Cidade, Gaza, Inhambane e Manica. Obviamente, estas poderão alargar-se para outras zonas do território, caso se justifique. Há uma ameaça de que todos os estrangeiros deverão abandonar a província sul-africana de KwaZulu-Natal até 30 de junho corrente. 379 compatriotas se inscreveram no consulado de Durban, manifestando o desejo de regressar ao solo pátrio. Numa primeira fase, o governo prevê o repatriamento de cerca de 1.000 cidadãos moçambicanos. Entretanto, até o momento, a informação de que dispomos indica que cerca de 884 cidadãos moçambicanos estão afetados pela situação, tendo sido acolhidas temporariamente em centros de abrigo comunitários cerca de 584 pessoas. Estão de regresso ao nosso país, por meios próprios, cerca de 300 pessoas, com previsão de chegada através da fronteira de Rossano Garcia no final do dia 2 de junho. É de lamentar, e com muita tristeza, a morte de 9 moçambicanos, sendo 5 assassinados no local, 2 atropelados quando tentavam fugir e 2 na sequência de um acidente de viação quando viajavam em viatura particular
de regresso a Moçambique. Queremos aproveitar esta oportunidade, este momento como governo, de prestar o nosso sentido de pesar e solidariedade às famílias enlutadas. À chegada à fronteira de Ressano Garcia, os nossos concidadãos receberão apoio do governo com 2 kits alimentares, sendo um para uso imediato e o outro para uso nas zonas de origem, pelo menos por um período de 10 dias, sendo este composto por 10 kg de arroz, 12,5 gramas de farinha de milho, 2 kg de feijão, 2 litros de óleo de cozinha, 2 kg de açúcar e 1 kg de sal. Quero aproveitar esta oportunidade para informar que o governo de Moçambique fará uma comunicação oficial com periodicidade diária para atualizar a informação sobre esta situação, porque quando há este tipo de situações de emergência, a informação é fundamental para falarmos todos a mesma linguagem, usarmos os mesmos dados. Então, o governo irá partilhar diariamente a informação atinente a esta situação. E no segmento da informação, Cimeira Nacional da Juventude debate justiça, reconciliação e reforma democrática. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento Humano promoveu esta terça-feira a Cimeira Nacional da Juventude sobre Justiça, Reconciliação e Reforma Democrática em Moçambique. O encontro, que reuniu jovens acadêmicos, representantes da sociedade civil e decisores políticos para refletir sobre os desafios da justiça e da reconciliação nacional no fortalecimento da democracia no país. O evento de hoje é sobre a Cimeira da Juventude para a Justiça de Transição e Reforma Democrática em Moçambique. O que nós fizemos foi, ao longo dos 6 meses, auscultar os jovens ao nível nacional, em particular nas cidades, para ouvir qual é a preocupação dos jovens em relação ao que aconteceu em 2024. Não haveria um sítio melhor para fazer isto que aqui no campus da Universidade Eduardo Mondlane, que é o ponto de convergência de vários jovens, dos vários quadrantes que nós conseguimos trazer, mas também o ponto onde se pode trazer com mais transparência, mais neutralidade e mais inclusão às instituições do Estado que estão aqui presentes para ouvirem os jovens e, sobretudo, assumiram o compromisso de que as preocupações dos jovens vão estar incluídas e vão informar todas as reformas democráticas que daí vão sair. Isto também é que tratar hoje. Na ocasião, o ministro da Juventude e Desporto, Caifadine Manas, destacou o papel central da juventude na consolidação da democracia, da reconciliação nacional e dos processos da justiça tradicional em Moçambique. Este importante encontro representa uma oportunidade ímpar para reafirmarmos o papel estratégico da juventude como protagonista e agente de transformação nos processos de justiça transacional, reconciliação nacional e consolidação da democracia no nosso país. Ao reunir jovens de diferentes proveniências e sensibilidades, esta cimeira procura fortalecer a sua participação ativa na construção de um Moçambique mais justo, inclusivo, reconciliado e democraticamente fortalecido, um Moçambique que herdamos dos que tudo deram pela nossa independência e soberania e que temos o dever sagrado de entregar mais forte e mais unido às gerações vindouras. A juventude não pode ser apenas beneficiária destes processos, deve ser protagonista ativa da sua concepção, implementação e monitoria. Por sua vez, Ivone Soares, em representação da Comissão Técnica para a Materialização do Diálogo Nacional Inclusivo, defendeu uma maior participação dos jovens nos processos da tomada de decisão e nas reformas políticas institucionais em curso. Ivone apela à juventude para apresentar ideias e propostas que contribuem para o fortalecimento da democracia. Queremos que todos os jovens sejam defensores dos direitos humanos, defensores dos vossos próprios direitos.
Não deixemos que os outros escrevam a nossa história. Sejamos audazes, sejamos autores do nosso destino, como foram os jovens que trouxeram a independência nacional e a democracia multipartidária. Nós estamos convictos que os desafios de hoje, quanto à saúde, nutrição, habitação, segurança, combate à prostituição, ao tabagismo, ao consumo de drogas, aos casamentos prematuros, à criminalidade, serão combatidos com o envolvimento de todos na busca de soluções e fiscalização do cumprimento de leis que existem e daquelas que queremos desenhar. O encontro visa recolher contribuições da juventude para o reforço das instituições democráticas e para a promoção de uma cultura de paz, cidadania e justiça social em Moçambique. Os moradores do bairro de Machaquene A queixam-se de águas estagnadas a nível do quarteirão 26 na cidade de Maputo. Em um cenário de total imundícia e atentado à saúde pública, os moradores do bairro Machaquene A, no quarteirão 26, na cidade de Maputo, vivem. Aqui, todas as condições para a propagação da malária e a cólera estão criadas. Nós estamos a viver aqui nesse bairro, sempre quando chove, a tendência é de água. Essa água, acabamos abrindo essa pequena valeta para a água escorrer, né? Mas mosquito, está cheio de mosquito, pior à noite. Nós despejamos, porque eu também despejo, não posso mentir. Despejamos a água e limpamos essa valeta. Antes de ontem, eu com essa senhora que está aqui com uma outra que está lá em casa dela, tentamos abrir para a água escorrer. Lixo estagnado sobre as águas negras e constante depósito de águas turvas por parte dos moradores contribui para o aumento da imundície, conforme contam os moradores. Mesmo eu já fiquei doente por causa de malária. Tem uma criança também que ficou doente, mas só como o centro de saúde nos ajuda. Fomos lá para o hospital, nos deram comprimidos. Tomamos esse comprimido, ficamos bem, mas sempre estamos mal de mosquito. Tem que passar mal com tem que sempre ter Baygon ou aquilo ali, aquilo de acender. Também aquilo ali provoca-se tosses. Quando nós capinamos aqui, usamos máscara, depois lavamos as mãos com água e sabão. E nas casas? Nas casas, depende das casas, porque às vezes tem casas quando chove, fica cheio de água. E se junta com essa de sujidade, quando você pisa aquela água, os dentes dos pés ficam podres. A malária é uma doença que quase comum ou frequente para os moradores, que explicam os seus mecanismos de proteção. Estamos a morrer, estamos a pedir socorro. Aqui mesmo o meu sobrinho ficou debaixo há um mês por causa dessa água, por causa da malária. Estamos a morrer mesmo. Aqui despeja-se tudo. Comida, água suja. Mesmo até às vezes encontra-se descartáveis aqui mesmo nessa água. Estamos a morrer, estamos a pedir socorro. É socorro que está-se a pedir em Machaquene. E há quanto tempo vocês vivem nessas condições? Eu já nasci nessas condições. Estou aqui há 17 anos. Eu já nasci nestas condições. As doenças, aqui mesmo já mortes por causa dessa água. Para os moradores, a implementação de vala de drenagem é uma das soluções para o problema que prevalece já há mais de 5 anos. Quando chove, né, também tomamos certas precauções, né, tipo botas para não pisar essa água, porque aqui essa água há pessoas que aqui aproveitam, tipo, tirar água